Uau! Que dia lindo! Olha só, a Alemanha, né? Ó, tipo, aqui na Alemanha todas as casas são iguais, gente, por isso eu posso vos mostrar aqui a vizinhança, tipo, literalmente todas as casas são igualíssimas. Enfim, hoje o vídeo vai ser um pouco especial. Eu vou gravar hoje numa outra cidade, vou a Bremen hoje, vou mostrar para vocês neste vlog, enquanto eu depois falo sobre choques culturais. Burger! Casey, I don't wanna buy you drugs. Like you so much better when you're not fucked up. Boy, you're just a little too much like that. Whoa. Olá, boa tarde, tudo bom, meu povo? Como é que vocês vão? Eu estou aqui agora na cidade de Bremen, que é uma cidade assim na Alemanha, entendeste? Estamos aqui num barquinho e eu vim aqui hoje para gravar assim. Primeiro, este rolê que eu estou aqui a ter em Bremen com a Lili. Lili, queres falar oi? Oi. Quer assim, perguntar mais? Samita, fazem os vídeos por nós sobre choques culturais na Alemanha. Eu falei. Choques culturais? É comigo mesmo, meu filho. Um dos choques que eu tive aqui na Alemanha foi tipo água com gás. Porque assim, hoje em dia eu já estou habituada a beber água com gás, mas em Portugal eu nunca bebi água com gás. Eu ficava tipo... What? É muito coisa de alemão beber água com gás, mas assim, gente, não faz mal. É fake news quem falar que água com gás faz mal. Assim, eu não sei, né? Tudo em excesso faz mal, mas água com gás é top, entendeste? Um choque que não tem nada a ver com água. Mudei do nada drasticamente o tema, mas sabes, a vida é sobre mudanças. Um choque que eu tive é porque assim, gente, eu era criança naquela época e pensava que o povo aqui na Alemanha veste aquela roupa da Oktoberfest, sabes? Aquela, pensava, eu cheguei na Alemanha aqui, porquê que o povo está vestido assim com roupas que a gente em Portugal usa, né? Ou roupas assim normais. As roupas normais. Porquê que eles não estão a usar aquela roupa da Oktoberfest e tal? E ninguém está a usar isso até que eu descobri que isso é um clichê, gente. Mas enfim, eu era criança nessa época, a gente pode me perdoar, não é, gente? Sem cancelamentos. E outro choque que eu também... Lili! Lili, a minha câmera, desgraça, é o meu choque. Só que eu comprei essa câmera e aí eu estou a apoiar ela em cima do tripé e vai lhe dar um soco no tripé, cai. Enfim, é sobre caimentos. Caimentos, mas a gente levanta. O idioma foi um choque cultural, não é para mostrar o papel, meu filho. O idioma foi um choque cultural em si também. Ver, tipo, o jeito que o povo é, porque eles são meio agressivos. Isto está dentro do idioma deles. Como é que eles pedem para alguém abrir as janelas? Machst das Fenster auf? Traduzir para o português é abre a janela. Isso parece muito rude. Está dentro do idioma ser deles, assim, rude, mas acho que é uma coisa que eles estão a tentar desconstruir de verdade, nota-se. Sim, nem toda a gente, mas tem gente que realmente tenta desconstruir essa antipatia, essa ser rude e direto, porque tem algumas coisas que não é preciso falar, que eles falam, não era preciso falar isso, tá bom, meu filho? Podia ficar assim, contigo aí na tua boca, na tua mente. Principalmente foi a antipatia dos alemães, mas atenção, não são todos, mas uma grande parte, né? Foi um choque para mim, que assim, ninguém fala nem desculpa para passar, eles empurram ou querem passar, eles assim, ó, ficam a olhar assim, com cara de cu, gente. Eu falo, menina, tu quer passar ou não, minha filha? Pergunta, fala, ai, desculpa. Eu sempre falo, ai, desculpa. Ou, enfim, uma outra coisa que eu também achei um choque foi as bicicletas. Aqui em Portugal andam de bicicleta, mas aqui tem faixa própria. Aqui, por exemplo, isto aqui é tipo faixa de pedestre como faixa de bicicleta. Eu vou mostrar aqui algumas na tela. Faixa para bicicleta, sim. Em todo lugar. E eu não sabia disso. E os alemães têm uma mania de sempre apitar aquela buzina deles. Enfim, eu peguei esse ticket agora, mas eu não gosto muito, acho isso muito rude. Espero chegar perto, se a pessoa escutar, ela sai. Mas se não sai, eu trim-trim. Tem um vez menino que dava trim-trim-trim, eu não saía. E eu trim-trim-trim. Gente, eu atropelei o menino quase. Eu cheguei pertíssimo do menino. Que é assim, minha filha? Estás achando? Enfim, eu atropelei. Gente, eu peguei agora... Tem várias coisas que eu já peguei. Eu já me assimilei à cultura alemã, para ser honesta, gente. Mas enfim, ele veio o choque por causa dessas coisas de bicicletas. Porque assim, gente... The fuck, eu nem sequer sabia que existia estrada própria para bicicleta. É muito doido. E aí do nada vinha uma bicicleta quase era atropelada. E ficava, uau, o que é isso? O que é isso? E depois bicicletas assim, e aqui, gente, os alemães, eles pegam pesado, eles xingam. Mas agora, hoje em dia, quando eu ando de bicicleta, eu entendo. Mas assim, não é necessário, tá? Eu xingo, não xingo diretamente para a pessoa. Quando eu vou embora, eu xingo. Para mim mesmo, para soltar as coisas. Mas não na pessoa diretamente. Acho muito rude. Eles vão lá, a pessoa não sai. Eles fazem sempre esse som. Assim, é muito coisa alemã. Eu odeio isso. Assim, e fazem assim uns sons assim, horrorosos com a boca. Mané, é uma coisa de alemãos falarem. Mas enfim, gente, são os pontos negativos. Mas os pontos positivos é que Quais são os pontos positivos? Os pontos positivos é...
segurança. É coisa assim, aqui não são tão caras. Quando eu viajei por outros países, eu notei que as coisas aqui são bem baratas comparadas com outros países. Se mesmo eles importam frutas e legumes, por exemplo, da Espanha, de Portugal eles não importam porque é muito longe, mas da França vem assim, de vários países da União Europeia, da Holanda. Só que não é assim tão caro. Em outros países é caríssimo. Eu fico Joana sem calça. Da França. Gente, baguete. Se vocês vão para a França, vocês têm que preparar 3 mochilas de dinheiro. Uma coisa que eu também notei é que sempre que os alemães sempre têm barbecue, sempre vão comer, eles sempre têm que comer batata. Batata e água com gás e na cerveja sempre tem salsicha. Salsicha e batata sempre tem que ter no churrasquinho alemão. Senão não é churrasquinho. Olha só, eu escrevi aqui alguma coisa. É experiência minha e que eu tive. Não seja que todos, ou tu aí em específico, vais passar pelo mesmo. Isso é o recado, né? E uma coisa que eu não gosto. Quando eles vêm com a estrangeira, tem alguns que eles tentam falar contigo em inglês. Mas tem outros que estão nem aí. Tu falas com eles em inglês e eles respondem em alemão muito rude. Assim, tem uma vez que às vezes tem uns alemães que vêm assim me encher o saco. Encher o saco na rua, assim. Porque eu estou a andar de bicicleta e sei lá. Ai, eu parei num lugar que eu não posso. Eles vêm me encher o saco. Não sei o quê. E eu falo, I don't speak German. Ele continua, I don't speak German. Cala um soco. São muito disso, eles falam em alemão porque é assim, ele na cabeça deles, eles acham que tu vais entender o que eles estão a falar, né? Mas enfim, mas os alemães sim são bem-vindos sim, se fores gastar dinheirito, óbvio. Também vai ter alemão muito simpático, por exemplo, eu participei agora nesse CIMAP. Nossa, o povo ali eu falo, meu Deus, vocês não são alemães, não pode ser, é meme. Mas muito simpático, assim, tem todos os alemães, tem simpáticos arrogantes, tem alemães simpáticos. A maioria deles vai ser um pouco assim, vai dar um choque porque eles são muito frios, é verdade, eles são frios, mas tem uns que são quentes, que são abertos, ou seja, que já tiveram contato com o estrangeiro. Normalmente alemão frio é alemão que não tem contato com o estrangeiro, ou que é uns baitas que não gosta de estrangeiro, mas aí tá. A maioria dos alemães é que não teve contato com o estrangeiro e é frio porque faz parte da cultura deles, eles nascerem assim, mas já está a desconstruir isso na sociedade, já que está a haver muita imigração no país, está a haver gente de vários países e estão-se a misturar aqui, por exemplo, né, na rua a gente já viu várias pessoas aqui, agora passaram uns a falarem, estavam a falar o idioma da Bielorrússia, estamos aqui para o português, a falar nas ruas também, né, às vezes, o russo escuta-se, turco, árabe, francês, eu já escrevo francês, escuta-se holandês, assim, escuta-se vários outros idiomas que eu não sei, tem aqui muita mesclagem e eu estou a amar que está a haver essa coisa, essa mistura de várias culturas, porque a Alemanha está-se a abrir e eles estão a desconstruir várias coisas que eram vistas como normais na Alemanha, mas o mundo afora não são normais. Isso é meio que xenofobia, ou ser rude, ou ser impolite, não ser gentil. Isso. Fico contente de desconstruir muitos desses clichês também, ou dessas coisas, não é que é ruim, mas é muito rude, sendo assim, enfim. Fico contente, enfim, às vezes aparecem mais Karens, ai gente. mas Karens tem todo lado, mas enfim, gente. Não é que se tu fores para a Alemanha vais passar assim muitas como eu passei, o meu problema é que eu sou uma pessoa muito azarada e assim o universo quer que eu aprenda várias lições para a vida para eu virar uma pessoa de sucesso no futuro, entendeu? Mas enfim, olha, eu levo como uma experiência, essas experiências, entendeste? Estás a ver? O passeio vai continuar, mas eu acho que assim, de choques culturais foi tudo. Eu posso fazer até uma parte 2. Estás a ver ali? Tens alguma coisa para falar? Muitos beijinhos, muitos likes, muitos comentários. Adeus. A gente vai continuar o nosso vlogzinho por hoje e vejo-te no sábado, por sábado tem todo o vídeo no canal e sábado também tem live na Rostinha. Casey, I don't wanna buy you drugs. Like you so much better when you're not fucked up. Boy, you're just a little too much like that. Whoa, 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 whoa. Casey, I don't wanna fall in love. Thought I had the time, but it's just not enough. Boy, I don't tend to give my trust like that. Oh. With the same things, but I still hit her up in my daydreams. And I stop listening to my conscience, get lost in this nonsense again and again. She hangs on way too tight, like it's a dear life, and I should. Casey, I don't wanna buy you